Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo direto de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo para o canal. Vamos trocar uma ideia, bater um papo, atualizações sobre tudo que tá pegando nos bastidores da SAF do Vasco, né? Antes vou pedir uma moral, deixa o joinha, deixa o like, se inscreve no canal que é importante para ele continuar sendo indicado no YouTube. Quero falar da minha parceira, a 1xBet, é patrocinadora do canal Vascaíno do Cerrado. Esquece data FIFA que tá complicado, é muito imprevisível. Eu vou de Série B. Série B, faltam 2 rodadas para definir quem sobe, quem cai. E hoje o bicho pega, porque você tem um jogão entre Vila Nova e... Vila Nova pega o Ituano. Vila Nova e Ituano. E tem também o Sport, que vai jogar fora de casa, pega a Ponte Preta. Ponte Preta e Sport. Fiz um bilhetinho desses 2 jogos aí. Mais de 1,5 gol nos 2 jogos, dá uma odd de quase 1,70. É aí que eu vou buscar os gols. Porque quem tomar um gol vai ter que se expor, ou toma ou faz. Então, vou buscar os gols na Série B. O link tá no primeiro comentário fixado. Clicou, vai abrir a janelinha. O código promocional é do Cerrado. Primeiro depósito ou Pix no valor de até R$ 1.200. Eles dobram em bônus para você usar no site, na plataforma. O XBet é parceiro do canal Vascaíno do Cerrado 2024. Lembre de jogar com responsabilidade, que é para maior de idade. Vou buscar no ao vivo a vitória do Novo Horizontino em cima do Paysandu, tá? Uma dupla chance aí também cabe, beleza? Bom, vamos falar de Vasco. Muita repercussão depois da entrevista do Pedrinho, apontando alguns nomes, deixando de lado outros. Se você não acompanha, eu botei alguns vídeos lá no Instagram, @VascaínoCerrado, trazendo, expondo, né, as grandes figuras que trabalharam para tudo isso acontecer e agora estão pulando o navio, pulando o barco, como ratos que são, não fizeram absolutamente nada, não participaram de nada. Enfim, vou trazer alguns depoimentos dessas pessoas citadas pelo Pedrinho. Vou começar com o Duque Estrada. Cara, eu vou te falar, vou deixar para você analisar. Duque Estrada que foi segundo vice-geral da gestão Salgado, é aquele que discursou no Conselho Deliberativo, lá que os conselheiros deram dedo para os torcedores do Vasco, assim que assumiram. É aquele que discursou dizendo que os monstros dos pântanos, do pântano se foram, que agora veio a luz. Imagina se não tivesse sido a luz, com tanta desgraça que esses caras trouxeram para o Vasco e uma SAF vendida para uma quadrilha e um aumento da dívida de 350 milhões, hein? Mas vamos lá, Duque Estrada se posicionou mesmo não sendo citado pelo Pedrinho, viu? Duque Estrada, Zeca Bulhões, Carlos Osório, essa galera o Pedrinho não falou não. Renato Brito, Carlos Fonseca, né? Na listinha dele não tinham esses nomes. Mas mesmo assim, Duque Estrada diz o seguinte, né? Abre aspas. Eu tenho muita tranquilidade porque não participei... Cara, como é que pode, cara? Não participei de negociação nenhuma de contrato. Nem eu, nem o Osório participamos. Quem negociou o contrato foi o Salgado e o Adriano Mendes. Sabe aquele amigo cagueta? Aquele que na hora que o bicho pega, fala pra polícia, ó, fui eu não, foi fulano, foi ciclano, foi beltrano, a galerinha que tava com ele. E ele ia para os programas aí, atenção Vascaíno, não saía de lá. Ia para Vasco TV para contar as maravilhas que seriam aí se o Vasco fosse vendido para 777, virasse uma SAF e fosse vendido para 777, né? Ele e o Zeca Bulhões, vou trazer um trecho aqui, o Zeca Bulhões falando que o Vasco ia atacar a dívida, ia montar um time competitivo, e o próprio Duque Estrada, né, cobrando dos conselheiros responsabilidade, porque isso ia acelerar o processo de pagamento da dívida do Vasco, de resolver os problemas do Vasco. A aceleração dele custou ao Vasco, em 2 anos, um aumento da dívida de 350 milhões. E também teria que endereçar o pagamento das dívidas do clube, né, que isso é uma oportunidade muito grande, você endereçar o pagamento das dívidas do clube e assegurar a competitividade do futebol. Isso também é muito importante, né? Você tem que, quando você tem que alinhar os interesses de todas as partes envolvidas, e um desses objetivos é justamente assegurar a competitividade do futebol do clube. Ter certeza que o futebol do clube vai ter os investimentos necessários para poder competir no mais alto nível no mercado nacional e internacional. E os conselheiros tenham, então, o senso da responsabilidade que está nas mãos deles, né? Nós como conselheiros, todos nós como conselheiros, temos uma enorme responsabilidade de dar ao Vasco a melhor solução para a crise financeira que a gente se encontra, né? E não nos parece haver qualquer sombra de dúvida que a opção pela SAF acelera
né? Ela permite uma aceleração, uma viabilização financeira do clube num espaço de tempo muito mais curto do que continuar no modelo associativo que nós estamos hoje em dia. Cara, aconteceu tanta coisa assim, surreal, cara. Tanta coisa absurda com essa venda, com um torcedor indo pra sede gritar que a 777 tinha dinheiro pra caralho. Eu lembro que teve parte de organizada que ameaçou quem fosse na Assembleia pra tumultuar a votação. Cara, bizarro, bizarro. Você tem o Luiz Melo, que ajudou a vender o Vasco, se tornando o presidente da SAF do Vasco, trabalhando para a 777. Você tem o Zeca Bulhões, esse que esteve aí em programas de TV dizendo que a SAF era maravilhosa, agora trabalhando com um CEO lá no Botafogo, que tem a receber da SAF do Vasco 15 milhões de reais. Gente, isso é caso de polícia, cara. Isso é caso para ser investigado pela Polícia Federal, Ministério Público. Mas quem entrou no Vasco não vai a fundo, gente. Não vai. Por quê? Porque vai comprometer amigos. Enfim, eu vou trazer agora uma outra pessoa que falou, e esse foi citado, tá? Eu tô falando do Adriano Mendes, e ele diz o seguinte, ó, abre aspas, nesse processo, todas as contas foram prestadas e nada foi decidido sozinho. Todos participaram e os sócios decidiram em sua grande maioria. Tá aí o Adriano Mendes, um trecho, tá? Não vou ler não, que é muito blá blá blá, um trecho do que ele diz. O Adriano Mendes é aquele que trabalhou no departamento financeiro do Campelo e depois foi pro Salgado e continuou até o Vasco ser vendido. O Adriano Mendes é aquele que o Campelo veio em uma live lá no Atenção Vascaíno, do meu padrinho, meu amigo, meu irmão, o Aquiles, para dizer, para deixar o Vasco cair para a segunda divisão. O Campelo foi lá e disse que o Adriano Mendes falou para ele, Campelo, deixa cair, deixa o Vasco cair para a segunda divisão. É esse que nunca se defendeu dessas acusações do Campelo. Aí quem se posicionou também? O Luiz Melo, o flamenguista de carteirinha, que virou presidente do Vasco, que vendeu e depois virou presidente da SAF do Vasco. Uma vergonha para completar, né? E com muita gente que se diz vascaíno defendendo isso. O primeiro presidente da SAF do Vasco, um flamenguista de arquibancada. Surreal, surreal. Vamos lá. Esse ameaça processar o Vasco, viu? Depois das falas do presidente Pedrinho. Ele diz o seguinte, não fui chamado para prestar esclarecimento, falou em números que melhoraram com a administração dele na SAF do Vasco, blá, 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 e tá aqui, ó. Abre aspas. Por entender que o Vasco precisava de estabilidade para atingir voos maiores, não havia me posicionado até o momento. Mas algumas questões precisam ser esclarecidas para evitar que notícias sem as devidas fundamentações prosperem, inclusive com o uso de medidas judiciais quando cabível. Então, um recado para o Pedrinho e para o Vasco. Ele diz que vai para a justiça processar o Vasco e continuar citando ele em coletivas sem fundamentos, né? Tá aí o Luiz Melo que respondeu ao GE. Outro cidadão que meteu a cara para falar, e esse compromete o grupo do Pedrinho, é o Júlio Brandt. O Júlio Brandt foi citado na coletiva. E olha o que o Júlio Brandt falou. Vamos lá, né? Fiquei surpreso. Estava no mesmo grupo do Pedrinho, a Sempre Vasco, na comissão da SAF, assim como outros que estão na gestão agora com o Pedrinho. E o Pedrinho não citou. Renato Brito é um, que era vice-presidente do Conselho Deliberativo e hoje é vice-presidente do Pedrinho. E aí ele fala, fiquei surpreso. Eu estava na comissão, assim como outros que estão na gestão do Pedrinho. Bom, e nada era feito, olha a observação do Júlio Brandt em resposta ao que o Pedrinho falou. E nada era feito ou decidido sem o conhecimento, alinhamento ou consentimento do grupo Sempre Vasco. Por isso que muita gente fica falando, é tudo a mesma coisa, Sempre Vasco, a Mais Vascos, roxo, amarelo, todos eles participaram do processo. Agora até os roxos estão tentando botar o corpo fora. Até tinha uma outra anotação aqui, tentando tirar o corpo fora. Não, fui eu não. O próprio o Duque Estrada que está dizendo, eu não participei não. Assinou, tem a assinatura dele no contrato dele, do Osório, do Salgado. E aí, não, eu não, foi o Salgado. Fui eu não. Não, foi o Osório também não. Foi o Adriano Mendes. Os caras que estavam tudo junto. Bom, para finalizar, né, o Vasco contratou aí para o setor de scout
um analista de mercado. Lembra que o Pedrinho falou que agora vão ser assertivos, 2 meses que já estão mapeando o mercado para poder fazer contratações depois de ter errado na janela? Pois é, trouxe outro profissional do Bangu. O cara vai trabalhar na SAF do Vasco como scout e o que ele traz de bagagem, a experiência, mais um vindo do Bangu. Quer dizer, o Felipe tá trazendo os parceiros tudo para dentro da SAF do Vasco. É o filho, é o cara da divisão de base, é agora o scout. Virou uma baderna, cara. Como é que você vai acreditar numa parada dessa? É muito difícil, né? Curte, se inscreve no canal, vou meter o pé.